Muito mais do que um mero furry. As filosofias por trás de Beastars. Oi, aqui é a Nana e bem-vindos a mais um vídeo. A obra que eu vou falar hoje é Beastars, e bom, é um mangá que foi escrito e ilustrado por Paru Itagaki e vem sendo publicado na Wiki Shonen Champion desde 2016. A obra já conta com cerca de 22 a 23 volumes, e teve a sua primeira adaptação para anime aí no ano de 2019 e posteriormente teve a sua segunda temporada no ano de 2021 e ainda estamos no aguardo da sua terceira temporada. Bom, a história ela é um pouco complicada de se explicar, mas eu vou tentar dar uma resumida geral para vocês. Ela é isenta de seres humanos e foca em animais antropomorfos que vivem socialmente. E até então a gente poderia pensar que o mundo fosse um paraíso. Porém, entretanto, esses animais eles ainda precisam estar lidando com seus instintos e aquela velha questão de cadeia alimentar constantemente. Bom, e apesar de viverem em sociedade, eles ainda possuem a sua natureza animal, então eles precisam reprimir isso para parecerem o mais civilizados possíveis. Bom, e a sociedade dentro da obra, dentro da história, ela é dividida em dois nichos, entre os herbívoros e os carnívoros. Mas por se tratar de uma sociedade onde ambos os nichos eles devem coexistir, é estritamente proibido o consumo de carne de outros animais aí. Ou seja, é proibida a predação, aquele velho ciclo da vida não é aceito ali em terra, pelo menos em terra, porque no mar os caras têm uma vibe totalmente diferente. E bom, para poder sobreviver sem comer carne, os carnívoros acabam optando por outras alternativas para consumir proteína. Mas apesar de todas essas outras alternativas, e por mais que seja proibida a predação, os incidentes que são relacionados aí à devoração e predatismo continuam ocorrendo, mas só que por baixo dos panos. E é aí que a gente vê o início da narrativa desta bela historinha. Ó a moto passando. No primeiro episódio a gente já se depara com a cena de um animal ele sendo atacado por outro, que evidencia as claras falhas aí na tentativa dos animais coexistirem e da amizade entre presa e predador. O que dá a entender ali que é um carnívoro que está atacando e devorando o pobre herbívoro que no outro dia... Bom, a notícia se espalha pela escola. E a escola que eu tô falando, o incidente ele ocorre no colégio de Sherrytown, que é uma escola mista para animais, e é aí que a gente conhece o protagonista da obra, no caso, o Legoshi. E bom, o Legoshi, ele é um lobo cinzento, porém ele é totalmente apático, ele é o contrário do que sua espécie aparenta ser. Ele tem vergonha de sua própria força e às vezes ele chega até a abominar o fato de ser um carnívoro. E bom, Legoshi ele faz parte de um clube de teatro aí com outros animais e entre eles tem o meu personagem preferido, um que eu gosto bastante, que no caso é o Hoes ou Lois, como preferirem chamar. Lois é totalmente o contrário do Legoshi, que é todo tímido, quieto na dele. O Hoes é um cervo vermelho, graciosíssimo e bonitão, devo confessar. E ele tem um espírito de liderança incrível que me faz lembrar até, sei lá, leões. O cara tem uma resiliência maravilhosa. Eu amo o Hoes e sou até suspeita de falar dele. O Hoes ele chega a confrontar o Legoshi algumas vezes sobre ele revelar e admitir sua própria força, mas o Legoshi ele prefere se negar a isso, até que uma certa noite acontece o plot twist. Eu acho que é aí que começa a dar o fio da meada, onde a gente começa a conhecer ainda mais a verdadeira natureza do Legoshi e não aquela coisa superficial que ele quer mostrar e que a obra também bem no início acaba mostrando. A gente vai conhecendo mais do Legoshi conforme a história vai se desenvolvendo e conforme o personagem também vai se desenvolvendo e vai crescendo dentro da obra. O Legoshi ele permanece assim durante um bom tempo até a noite que ele conhece a coelhinha Hao. Ele é atraído pelo cheiro dela, que ativa instintivamente ali toda a sua natureza carnívora e ele salta pra cima dela, porém ele acaba não devorando ela porque no último minuto ali de consciência ele pensa, não, isso não é certo, eu não deveria estar fazendo isso, e ele acaba não devorando a Hao e aí ele acaba deixando ela ir embora. O Legoshi, ele não sabe a verdadeira identidade da Hao até encontrar ela pessoalmente, então ele identifica o animal que ele atacou naquele dia pelo cheiro, e quando ele conhece a Hao, automaticamente ele tem sentimentos por ela.
E é algo realmente incrível, porque a gente vê que no decorrer da obra, o Legoshi ele começa a se questionar e a se perguntar e a ter dúvidas sobre o que é realmente amor ou o que é realmente instinto, que alimenta e fomenta as memórias agridoces aí deste jovem rapaz durante a história. A Hao, ela nos é apresentada de um jeito bem interessante e, por não se dizer, pesado, porque eu particularmente achei. A Hao, ela é uma coelha anã branca, muito bonitinha por sinal, porém ela é muito julgada na escola por se envolver com muitos machos, aí tanto para proteção, tanto para se sentir mais segura, para se sentir mais viva. Ela tenta preencher algumas lacunas que ela tem na vida dela, se relacionando com outros animais independente da espécie. Bom, carnívoros, ela não tem o histórico de ter se envolvido com carnívoros até então. E até o dia que ela conheceu o Legoshi aí, mas eles não tiveram nada. Tanto que tem até uma piada. Ah, o cara sofre esse tanto porque não quis pegar a porcaria da coelha. Sim, ele não quis pegar a porcaria da coelha, ele não quis matar a porcaria da coelha, até porque, apesar da natureza violenta do Legoshi, ele tem os seus princípios. E pra ele vale mais os princípios que ele tem e a ideia de justiça dele do que os instintos animais, como os outros acabam sucumbindo e acabam julgando ele por pensar demais. Quanto mais o Legoshi ele vai se envolvendo na história, quanto mais ele vai se envolvendo nas dúvidas do amor dele pela Hao, mais profundo ele entra no mundo animal e mais obscuro ele descobre o quão a sua sociedade é. Seria a mesma coisa que na nossa, afinal, se a gente for parar pra pensar, também é bastante obscuro. E bom, Legoshi ele vai aprendendo, ele conhece um panda e acontecem várias coisas ali. Quando ele chega no mercado negro, que nada mais é do que venda e compra de carne, onde os animais carnívoros podem se alimentar à vontade ali. Tanto que herbívoros vendem partes do próprio corpo para poder sobreviver, vendem para carnívoros. Ah, te vendo meu dedo aqui por R$50 e você come meu dedo aqui, beleza? Tá, beleza, vou comprar o seu dedo. Me remeteu muito aí ao tráfico de drogas, aos vícios e esse consumo aí que faz as pessoas se perderem realmente. Dentro de toda a trama que cerca o Legoshi, a obra ela representa temas importantes como autoaceitação, racismo, tráfico, preconceitos, exploração, vulnerabilidade social e entre tantas outras problemáticas aí que a gente pode trazer para nossa sociedade, que a gente pode olhar com um pouco mais de atenção. Bom, pra mim a obra ela foi muito mais do que um mero furry, como eu falei no título do vídeo, como eu falei no início do vídeo. E bom, antes de assistir Beastars eu pensei, shounen e furry, o que poderia dar certo daí, o que poderia sair daí, talvez um clichê, e os comentários que eu ouvia de terceiros não me faziam ter muita vontade de acompanhar a obra, tanto que eu tinha um certo bloqueio com Beastars, mas aí eu acabei vendo sem querer na Netflix e eu comecei a gostar, e quando eu fui ver já tava no 5º episódio e eu gostei muito da obra e acabei continuando. Beastars, apesar de ser uma obra que parece ser simples, na verdade é muito complexa e traz muita coisa que a gente pode pensar no dia a dia. Sobre essa questão de respeito de diferenças e aceitação de pessoas, não é querendo ser militante aqui, mas é algo que a gente realmente deve parar e pensar. Poxa, até que isso faz sentido, até que isso pode ser sim aplicado no nosso dia a dia. E também tem uma figura muito importante dentro da sociedade animal apresentada em Beastars, que é o Beastar, que é o próprio que dá o título aí, a obra, ao anime e ao mangá. O Beastar nada mais é do que um tipo de mediador dentro da sociedade, aquele que mantém o equilíbrio entre o bem e o mal e impede que o mundo entre em colapso. E a gente pode trazer muito isso para a questão da ONU, se a gente for olhar por uma outra ótica. A ONU, ela mantém a sociedade em equilíbrio e foi criada após tantas guerras, de tantos humanos brigarem, resolveram criar aí um mediador que é tipo, por favor, não briguem. Fiquem em paz pelo menos 2 segundos. E pra isso é o Beastar. E o que me fez refletir bastante é que, assim como os animais, a gente não consegue controlar esses nossos tais impulsos naturais, esse nosso tal predatismo aí, que é o ser humano destruir, brigar e nunca entrar realmente em um consenso sem precisar de terceiros. Será que a gente não conseguiria sobreviver um dia sequer sem todos esses sentimentos pesados aí? Porque assim como os animais, a gente confia
reflita também. Mas acima de tudo, nós também somos seres viventes. E apesar das nossas diferenças, apesar dos nossos gostos, apesar da opção do colega ser diferente da sua, nós temos sonhos, vivemos no mesmo mundo, estamos na mesma sociedade e no que custaria nos respeitar. Então, bom, essa é a reflexão que eu venho trazer para vocês hoje sobre essa obra incrível, apesar de ser muito criticada. Beastars é muito bom sim, se você for olhar a fundo, se você for acompanhar a obra a fundo, se você parar realmente para conhecer e pensar. Então, se você quer ver, acompanhe aí, tem na Netflix, tem na Crunchyroll, fiquem à vontade para assistir. Eu gostei muito e obrigado por assistirem até aqui. Você que é inscrito, sinta-se à vontade para comentar, para compartilhar e para falar o seu ponto de vista também e até me recomendar alguma obra que você quer que eu veja e que fale aqui no canal. Você também que não é inscrito, sinta-se à vontade para fazer qualquer um desses tópicos que eu citei. E até a próxima!